Olá, amados, tudo bem com vocês? Porque Ele não fez o que eu pedi? Porque Ele não me atendeu? Tudo bem que eu não merecia, porque eu sou pecador, eu ando pisando na bola. Eu fui fiel a Ele, desejava isso, eu esperava aquilo. Você já fez essa pergunta? Por que Deus não me atendeu? Às vezes torna em nós uma certa frieza espiritual, a gente se afasta do Senhor. E hoje eu quero levar você a refletir sobre por que Deus não tem atendido algumas coisas que a gente pede. E a primeira coisa que eu queria falar com você é que às vezes o nosso pensamento é muito egoísta, nós pensamos muito em nós, o mundo se volta para o nosso umbigo, nós começamos a pedir coisas para a nossa casa, coisas para a nossa família, coisas na nossa vida financeira, coisas na nossa vida sentimental, e achamos que Deus precisa resolver tudo isso, e quando Deus não resolve, fica uma certa frustração na nossa vida. Mas eu quero te dizer, não é culpa tua de você estar decepcionado. Pode ser culpa nossa o fato do nosso pensamento estar errado. Mas por que isso acontece na nossa vida? Muitas vezes é pela forma que Deus foi nos apresentado. Às vezes você ouviu um anúncio assim: se você está com problema no teu casamento, se você está sofrendo na sua vida sentimental, se você está com problema financeiro, se você está com algum parente que tem vícios e precisa ser liberto, vem para Jesus que Ele vai libertar. E aí nós começamos a criar em nós essa mentalidade de que Jesus sempre precisa resolver os problemas da minha vida. Sabe, eu tenho falado com muita gente que tem dito isso para mim: pastor, eu me decepcionei com Deus por isso, aquilo. São tantas coisas que cercam o nosso dia a dia, que cercam a nossa vida, que a gente acredita que Deus tenha que resolver isso. Não é que Ele não vá resolver. E se você estiver com o coração voltado para Ele, vai fluir tudo bem. Mas há algumas coisas que precisam ser desconstruídas na nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a forma de pensar sobre Deus e de se relacionar com Ele. Antes de falar então quem Deus é, eu gostaria de falar contigo quem Deus não é. Vamos lá? Deus não é um acelerador da nossa vontade. Guarda isso no teu coração. Deus não é aquela pessoa que nós vamos conhecê-lo e Ele simplesmente vai resolver todos os nossos problemas, resolver as nossas vontades. Outra coisa que Deus não é um juiz que está com a caneta na mão anotando tudo que você está fazendo de errado, para que quando você morrer, você vai direto para o inferno. Isso tem sido outra coisa que tem afastado muita gente de Deus. Ele acha assim: não, eu já pequei, eu já errei, e Deus está anotando tudo, eu não consigo servir esse Deus. Ele é muito legalista. Outra coisa que Deus não é, Ele não é um milagreiro. Ele não é alguém que vai fazer milagre um atrás do outro ali para resolver todos os nossos problemas. Sabe, às vezes a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada. Com certeza você conhece a história do Aladim, do gênio. Esfrega a lâmpada, pum, o gênio aparece, o gênio fala: faça 3 pedidos e eu vou te atender. Às vezes nós criamos essa mentalidade e até é estranho, porque se Ele é o gênio, Ele não deveria nem perguntar o que você quer que eu faça. Se Ele é um gênio, Ele saberia o que eu preciso. Então Deus não é um milagreiro. Infelizmente isso às vezes se implantou na nossa cultura religiosa, sabe? Aquele Deus que vai te tornar uma pessoa mais forte, vai ter vitória atrás de vitória, bênção atrás de bênção, e venha para Jesus que Ele vai resolver tudo. Amado, nós precisamos desconstruir de uma vez por todas essa mentalidade. Em João capítulo 6, versículo 24, diz assim: quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e partiram para Cafarnaum à busca de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado, perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que vocês não estão me procurando porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então o que Jesus está falando? Vocês estão aqui porque vocês comeram o pão que eu multipliquei, e aquilo satisfez uma vontade de vocês. Jesus já estava repreendendo eles da mentalidade de procurar Jesus só para satisfazer a nossa vontade. E às vezes nós vamos para Ele para fazer exatamente o que essa multidão fez. E isso é um problema muito grande, porque a nossa vontade, ela é insaciável. Isso é tão real
Porque quando a gente sai do ensino médio e vai para a faculdade, a gente fala, eu quero uma profissão que ganhe dinheiro, eu vou ser muito bem sucedido. Aí você consegue a profissão. Agora eu preciso fazer uma pós, aí você vai, faz a pós, quer uma promoção. Amados, isso não tem fim. Eu não estou dizendo que Deus não pode nos levar a esses lugares. Quando Jesus diz para ele, não trabalhe nem por comida, nem por bebida, que são coisas que se estragam, Jesus fala para eles trabalharem por coisas que eles não podem ver, eles logo perguntam, então, que obra nós faremos? E esse que obra nós faremos é outro problema que às vezes entra na nossa mentalidade, porque a gente sempre quer fazer alguma coisa, e aí fica a dica no outro vídeo que a Aline gravou, fazer ou ser. Se Jesus fala para eles trabalharem por outra coisa, aí eles dizem, que obra faremos? Jesus dá um nó na cabeça deles, porque Jesus diz assim, a obra é que vocês creiam que eu sou o Filho de Deus. Parece que é tão simples, mas quando eu creio nele, eu creio na vida que ele vai me dar, eu creio na história que ele vai escrever, eu creio em tudo aquilo que ele pode me dar, eu creio que ele é maior do que tudo aquilo que eu já experimentei. No versículo 35, ainda do capítulo 6, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então quando eles perguntam qual obra que ele deve fazer, Jesus está respondendo, a obra é buscar o verdadeiro pão e a verdadeira água da vida, que sacia toda a nossa necessidade. Então a nossa necessidade não é você ter isso ou ter aquilo, você resolver isso ou resolver aquilo. A nossa maior necessidade é ter Jesus conosco. Vamos então aqui tentar construir uma nova mentalidade. Se nós buscamos a Deus para Ele fazer a nossa vontade, eu vou me decepcionar. Mas se eu busco a Deus tentando descobrir qual é a vontade dEle para a minha vida, aí eu vou estar bem resolvido. Nós precisamos entender que Deus tem um desejo para a humanidade. Então quando eu descubro o desejo de Deus para a humanidade, eu acabo me incluindo nessa vontade de Deus. E aí sim, nós começamos a entrar no centro da vontade dele. Sabe, isso é tão claro que a gente vê nos discípulos. Eu posso usar o exemplo de Pedro. Quando Jesus falou que ele ia ser preso, Pedro falou, não vou deixar que aconteçam isso. E Jesus fala, Pedro, você vai me negar. Que Pedro até nem entende o que Jesus está falando. Mas depois que Jesus morre, depois que completa o plano de salvação para nós, então Pedro é batizado com o Espírito Santo, e aí Pedro morre espontaneamente pela vontade de Deus. Ele não precisou dar testemunho com a boca, e ele deu testemunho com a vida, porque mudou a mentalidade. Eu quero te dar aqui alguns desafios práticos para a gente mudar essa mentalidade, de aquele que vai resolver a tua vontade, os teus desejos que são insaciáveis. Você deveria perguntar então, Deus, qual é a tua vontade para mim? Sabe, amados, às vezes o jeito que ele foi apresentado é tão estranho que a gente faz campanhas e campanhas nas nossas igrejas para receber aquilo que Jesus negou no deserto. Tem algo muito interessante que não é o que Deus vai fazer por mim, mas o que Ele vai fazer em mim. Tem muita gente que me fala, né? Mas Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo. Amado, eu não sei te dizer se foi Deus que te prometeu ou se forem homens, mas às vezes palavras que foram lançadas sobre a tua vida não é que Deus falou. Eu quero te dizer, reflita sobre isso, porque às vezes foi profetizado para você que você vai ganhar as nações, e aí nós não ganhamos nem a nossa casa, e a gente fica se perguntando, mas Deus prometeu. Eu quero dizer, amado, não é onde você chegou com Deus, é quem você se tornou quando você conheceu a Deus, e isso muda tudo. Quando nós entramos no centro da vontade de Deus para nós, todo o exterior é transformado nessa vontade. Sabe, é tão sério isso, porque nós vemos o exemplo de alguns homens que conheceram Jesus. Por exemplo, Zaqueu. Se nós fôssemos olhar esse Deus que muitas vezes é apresentado para nós, Zaqueu não enquadraria nessa faixa. Por quê? Porque Zaqueu era rico, Zaqueu era poderoso, mas ele conheceu Jesus e ele falou, isso que eu tenho nada mais importa. Então Jesus conheceu um Zaqueu que satisfez ele, além de tudo aquilo que ele tinha. Tudo aquilo que ele tinha não fez mais efeito, não fez mais sentido. Outro homem é Levi, que estava ali na coletoria, homem rico também. Se ele conheceu Jesus, Jesus olhou para ele, teve aquele olhar de paixão um pelo outro, e aí Jesus falou, vem e segue-me. E ele foi, abandonou tudo. Então, amado, não é sobre ter, é sobre quem eu me torno. Não é sobre onde eu vou chegar com o meu ministério, é quem eu vou me tornar quando eu conheço Ele.
Quando Jesus diz a palavra, todo aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva, então todo lugar onde você chegar vai transbordar dessa presença. Com certeza você já orou: Deus, enche a minha casa, Deus, enche o meu ambiente de trabalho. Eu quero te dizer, amado, Jesus quer encher o teu coração para você transbordar em todos esses lugares onde você passar. Que aí você transbordando onde você passar, a vida de Deus vai passar. Você entende por que às vezes nós estamos na igreja há 10, 20 anos e passamos pelos mesmos problemas? É porque a gente continua pedindo e não deixa Deus entrar no nosso coração e mudar aquilo que verdadeiramente precisa ser mudado. Então eu quero responder a pergunta: por que Deus não me atendeu? Por amor. Ele não te atendeu porque se ele te atendesse, de repente ia causar um estrago tremendo na sua vida. É porque ele não quer fazer a tua vontade, ele quer inserir a vontade dele no seu coração. Um exemplo que eu sempre uso é o exemplo da faca com uma criança. Por que a mãe não deixa o filho brincar com a faca? Porque vai machucar. Então Deus não te atendeu porque ia te machucar. E quando ele inserir a vontade dele no seu coração, tudo vai transbordar na tua vida. Então ele não te atendeu por amor, ele não fez o que você pediu por amor, ele não fez o que você pediu para que você não servisse a um Deus que tivesse que fazer sempre a tua vontade, mas ele te ama tanto que ele quer colocar a vontade dele no teu coração. E quando você descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a teu respeito, você não vai mais pedir coisas para você, mas você vai pedir que a vontade dele se estabeleça no teu coração. E quando você pedir, ele vai atender. Aí eu tenho uma boa notícia para você: você vai perder a sua vida, amado. Mas creia, se você deixar de buscar Deus pela tua vontade, aí você vai passar a viver para Ele. Só que vivendo para Ele, você vai ter tudo e muito mais, porque a vontade dele é melhor do que a nossa, porque o sonho dele é melhor do que o nosso, o plano dele é melhor do que o nosso. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, eu quero te fazer alguns pedidos. Faz um comentário aí embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, manda para os teus amigos. Se você conhece alguém que já fez essa pergunta, e não se esqueça, você é amado por Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.